Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje a todos nós, para a glória de Deus. Vamos então, amados, ao livro de Êxodo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 até o 11, tá? Versículos 1 até o 11. Onde fala da provisão de Deus, né, para o povo dele no deserto. Amém? Então, Êxodo 16, capítulo 16, do 1 ao 11, é o que nós vamos falar em cima dessa palavra, sobre uns segredos que estão na palavra de Deus. Segredos que estão inseridos, né, na história do povo de Israel, para nós sairmos do deserto espiritual. Amém? Amém. Então, vamos cantar o louvor, depois nós vamos oração de palavra. Pra trás a velha vida, eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Eu hoje sou feliz, eu vou deixar pra trás a velha vida, eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Se entregue a Cristo, né? Nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos orar então, amado Deus e poderoso Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para nós. Graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua mão poderosa que é por nós, Senhor. Abençoa, livra, guarda, protege cada vida que aqui está. Derrama da tua bondade, do teu favor sobre a vida deles, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar nos ensinando todas as coisas, nos ensinando a obedecer, nos dando um coração disposto a obedecer a Ti, Senhor. E que tudo aquilo que nós façamos para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Glória a Deus, aleluia. Vamos falar então do povo de Israel. Vamos lá no livro de Êxodo, Êxodo 16, né? Eu escolhi essa passagem porque essa passagem tá claro ali o que Deus fez, né? Proveu para o povo lá no meio do deserto. Vamos ler? Diz assim, 16, Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que ficava entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois de saírem do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo saíra e recolhera diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer fartarão-se de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vemos e nós sabemos, nós já estudamos, né, bastante essa passagem, todo mundo conhece, que o povo se queixava, orava de joelho dobrado, clamava a Deus por libertação, estavam presos lá no Egito, escravizados pelo faraó. Sabemos que o povo de Deus era um povo enorme, um povo grande, um povo que prosperava, mas os habitantes daquela terra, os faraós, os reis, olhavam para o povo de Deus e diziam: nós temos que parar esse povo já é um povo muito numeroso, vai prosperar, e se duvidar vão ficar mais ricos do que nós. E o povo se estabeleceu no Egito, foi ficando, mas acabou por sendo escravizado lá no Egito, acabou sendo, né, trabalhadores do Egito, como escravos, aonde eles levavam chicotadas, eles apanhavam, o trabalho era pesado, muitas vezes morriam, né? Então, as crianças já nasciam escravas, onde houve uma mortandade também, porque eles mandaram matar, quando souberam que ia nascer o libertador Moisés, né? Mandaram matar os meninos. Então, a história do povo de Israel é uma história de sofrimento, mas também uma história que nós podemos aprender muitas coisas. Em relação aos nossos desertos espirituais que nós passamos na nossa vida, nós podemos tirar dessa história do povo de Israel muitas lições. E o que diz o texto de hoje? Né? Diz que o povo estava lá no deserto. Depois de saírem do Egito, no deserto, a comunidade de Israel ela reclamou a Moisés e a Arão. E os israelitas disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas e comíamos carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão.
Então o povo aqui está reclamando, gente, murmurando, reclamando, falando para Moisés e para Arão que Deus deveria ter deixado eles morrer no Egito. Que terrível isso, né? Porque lá eles comiam carne e pão à vontade. Então muitas vezes na nossa vida, assim como o povo de Israel se acostumam lá no Egito, recebendo... Pode talvez aquele pão e aquela carne ser uma maravilha para eles, mas do que adianta nós estarmos sentados com uma mesa farta, mas sermos chamados de escravos? Muitas vezes Deus nos encaminha para lugares novos ou nos tira do Egito para uma terra nova, mas nós estamos ligados ao Egito, né? Ligados àquilo que nós achávamos que era bom, mas na verdade isso aqui está falando da mentalidade deles. Eles estavam no deserto, eles já tinham passado, né, pelas águas, já tinham metade dos egípcios morrido pelo caminho, eles já estavam no deserto, eles eram livres já, mas eles estavam com saudade daquele lugar que havia aprisionado eles. Eles estavam ligados àquela carne e àquele pão que era servido. Embora eles apanhassem, embora eles trabalhassem de sol a sol, não tivessem muito tempo para descansar, e muitos nem aguentavam essa rotina de trabalho e acabaram morrendo. Então eles estavam livres aqui, mas a mente deles continuava presa ao Egito. Quantas e quantas vezes Deus nos liberta dos vícios, das drogas, da prostituição, nos livra dos nossos acusadores, nos livra das humilhações, e nós sentimos saudade daquilo que acontecia no passado, estamos ligados ainda ao passado. Então, a mentalidade, meus amados, nós temos e precisamos mudar a mentalidade, olhar para o futuro. Israel já era livre, já estava na presença de Moisés e Arão, estava na presença do seu líder, do seu libertador, ao invés deles estarem comemorando e confiando que Deus proveria para eles no deserto, eles estavam reclamando, porque, né? Mas aí, ó, o versículo 4 que diz: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Então Deus estava provendo o pão, né? Ó, o que Deus disse: o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Como isso farei, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções. No deserto espiritual da nossa vida não é diferente. Deus vai ter uma provisão diária para cada dia, porque Deus vive o presente. Então, quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, nós devemos orar e pedir a provisão para aquele dia, né? E será para aquele dia. No próximo dia, Deus terá outra coisa para fazer ou para falar conosco ou outras instruções, né? Então, obedeça a instrução que Deus te entrega para hoje, para esse dia, né? E obedeça. Deus estava fazendo o quê? Deus estava pondo à prova a obediência do povo. E no sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Então estava Deus aumentando ali, dobrando a quantia que ele estava provendo nos primeiros dias, dobrando no sexto dia. E versículo 6, assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, né? Então o povo estava murmurando, reclamando, querendo voltar para o Egito, voltar para onde Deus tinha tirado eles, mas não tinha mais como voltar. Deus já tinha encerrado aquela etapa, né? O segredo mesmo é quando Deus encerra um ciclo, encerra uma etapa, é nós olharmos para frente e nos acostumarmos com o novo, aderirmos ao novo de Deus, né? Sem reclamarmos, sem murmurarmos. Então, Moisés e Arão dizendo para o povo que eles iam saber que foi Deus que tirou eles do Egito, que não era para eles ficarem com medo, e sim confiarem em Deus, porque tinha sobre eles uma promessa deles entrarem numa terra que emanava leite e mel. Amém? Então vamos para o 7. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer
e pão à vontade pela manhã. Então o Senhor os satisfez, eles queriam carne e pão, o Senhor deu as codornizes, o Senhor deu o maná, pão, para satisfazer, para que eles soubessem que era Deus que estava cuidando deles no deserto. Então, toda vez que nós reclamamos do nosso deserto espiritual, nós não estamos confiando na promessa de Deus, nós não estamos confiando no que Deus está fazendo. Então, no seu deserto, ao invés de murmurar, de reclamar disso, reclamar daquilo, porque daí quem te tirou do Egito foi Deus e quem te levou para o deserto foi Deus, para que você aprenda a confiar nele, a confiar na provisão que ele tem diária para você, você não pode deixar de confiar em Deus, de confiar na promessa divina e confiar em Deus, que Deus vai prover e que Deus vai fazer, que você tem que passar por todas as etapas para sair do deserto. Esse é um dos segredos, passar por todas as etapas, obedecer o que Deus está instruindo. E Moisés está dizendo, vocês não reclamaram de mim, vocês reclamaram de Deus, né? Então as queixas do povo eram contra Deus e não contra Moisés. E Moisés diz, quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E disse Moisés a Arão, 9, versículo, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as queixas. Então Arão falava sobre toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu em nuvens. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim, 16 o versículo, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quando precisar um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram o que lhes foram dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Então, nós vemos que a desobediência aconteceu, né? O Senhor disse que para cada dia ele teria uma porção. Uns recolheram mais, outros recolheram menos. Então, deserto é lugar de obedecer. Deserto é lugar de ouvir a instrução de Deus e obedecer. Então, por causa, a gente diz, né, os israelitas ficaram 40 anos no deserto, né, gente? Era para eles ficar pouco tempo no deserto, vencer aquela etapa para chegar até a terra prometida e conquistar a terra prometida. Então, no caminho, no nosso deserto, nós não podemos murmurar, reclamar daquilo que Deus provê para nós. Nós temos que simplesmente ouvir a instrução, obedecer e seguir em frente. Não foi só a murmuração, mas também a mentalidade de estar olhando para as coisas do passado. Então, para hoje, meus amados, eu não sei o que é o Egito, o que representa o Egito na sua vida, mas o Egito representa o sofrimento, a escravidão. Romanos 2 diz que nós não podemos nos moldar às coisas do mundo, que nós temos que renovar a nossa mente, né, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a promessa de Deus para as nossas vidas vai ter um deserto no meio e nós precisamos vencer esse deserto. Não podemos ficar entregando a murmuração, não podemos deixar de ouvir a Deus, não podemos deixar de orar, não podemos estar com a nossa mentalidade lá no passado. Temos que renovar a nossa mente, aderir ao novo de Deus para a nossa vida, porque Deus havia falado para aquele povo, estou fazendo coisa nova, estou libertando o meu povo para que ele vá em direção à terra que emana leite e mel. Então deixemos para trás as coisas velhas, deixemos para trás. Se Deus já te libertou da cachaça, do vício, do álcool, da prostituição, do engano, não volte a ser escravizado pelo inferno. O inferno vai querer que você retroceda, o inferno vai querer trazer tudo aquilo que era do teu passado, te oferecer novamente, mas recuse. Viva o hoje e viva de olho na sua promessa. Então, primeira coisa, mudar a mentalidade, aderir o novo de Deus. Segunda coisa, não murmurar. Terceira coisa, abandonar o medo, confiar na promessa divina e confiar em Deus, que para cada dia Ele proverá, Ele dará as instruções. E se nós estamos no centro da vontade de Deus,
Deus vai pelejar por nós. Nós sabemos que muitos morreram naquele deserto e que apenas Josué e Caleb chegaram na terra da promessa. Mas quando Josué e Caleb chegaram lá, eles viram, porque eles pediram um relatório. E aqueles que foram lá voltaram com um relatório negativo. A terra é habitada, a terra tem gigantes. Mas eles chegaram lá, eles creram na promessa. E o que Deus fez? Deus pelejou por eles. Né? Eles se calaram e Deus pelejou por eles. E os inimigos ouviram falar que eles eram o povo de Deus, o povo que Deus pelejava por ele. E os inimigos, deram no pé. Então, amados, creia na promessa de Deus. Amém? Creia na promessa de Deus. Siga essas dicas que eu te falei. Esses são os segredos para nós não ficarmos na prova por mais tempo que nós podíamos ficar. Então, não murmurar, muda a mentalidade, adere o novo de Deus, adere as instruções de Deus e nós venceremos. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei e eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Vamos orar? Vamos orar então? Vamos entregar aí todas as nossas reclamações e murmurações em oração, amém? Né? Porque quando nós reclamamos em oração, Deus age. Fora isso, o destruidor vem e se aproveita disso, porque nós estamos dando legalidade. Amém? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, a tomarmos posse das nossas promessas, a tomarmos posse das coisas novas que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, Espírito Santo de Deus, a não abrirmos a nossa boca para reclamar, porque o Senhor não se agrada quando nós reclamamos do que Ele está fazendo em nossas vidas. Que nós possamos reclamar, levar em oração, de joelho dobrado, toda reclamação, levar em oração a Deus, para que Ele faça em nossas vidas o que nós não podemos fazer. Deserto é lugar de depender de Deus, Pai, que nós possamos, diante das nossas lutas, dos nossos desertos, ouvir a tua instrução, obedecer e dependermos de ti. Esquecemos, Senhor, todo o medo, toda a confusão, para que nós possamos tomar posse da terra prometida, Pai, estarmos no centro da tua vontade, te obedecer, para que nós possamos agarrar, conquistar, avançar em nome de Jesus Cristo, que nós possamos confiar em Ti todos os dias da nossa vida, porque para cada dia o Senhor tem uma provisão, para cada dia o Senhor tem uma instrução, que nós possamos ouvir e obedecer em nome de Jesus. Nos fortalece, ó Deus, para galgarmos, para conquistarmos em nome de Jesus Cristo. Que a nossa mente esteja voltada para as coisas de Deus e não para as coisas ao qual o Senhor já nos libertou. Que nós possamos focar na terra da promessa, focar em Canaã e sair do Egito, tirar o nosso pensamento, a nossa visão de Egito na nossa vida, porque isso são coisas passadas e Deus está fazendo coisa nova na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Renova a mente, renova os pensamentos, traz o novo de Deus para a vida deles, Pai. E que tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que escravizava, tudo aquilo que trazia dor, sofrimento, angústia, ficou para trás, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, amados, 3 segredinhos aí dentro da palavra de Deus, dentro da história do povo de Israel, para nós conquistarmos, para nós avançarmos, amém? Então, que nós possamos aderir à mentalidade de Josué e Caleb, né? Que, afinal de contas, foram os únicos que entraram na terra prometida, porque estavam focando na promessa, focando e confiando em Deus, amém? Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês e até amanhã.